Vamos dar início a mais uma aula do curso de Licenciatura em Matemática, na nossa disciplina de Teoria dos Números, hoje falando a respeito de divisibilidade. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, qual o conceito de divisibilidade? Sabemos que na divisibilidade, se eu tenho dois números A e B naturais com A diferente de zero, diremos que A divide B, escrevendo da forma como se encontra aqui, ó. Quando existir um certo C pertencente aos naturais, tal que o B é igual a A vezes C. Quando A não divide B, a gente representa como segue aqui, ó. Ok? Vamos lá para alguns exemplos. Nós temos que 2 divide 12. 5 divide 125. A mais B também divide A ao quadrado menos B ao quadrado. Bom, o caso de não divisibilidade, deixo a cargo de vocês. Bom, sabemos também que é importante a gente conhecer algumas proposições, algumas propriedades com respeito à divisibilidade. Aqui vamos citar algumas proposições e vai servir de caso geral para muitos exemplos. Tá? Então, primeira coisa que nós temos que ter é, sejam A e B números naturais diferentes de zero e C um número natural. Tem-se que, primeiro, 1 divide qualquer número C, A divide ele mesmo e o A divide o zero. O 1 divide qualquer número, o A divide ele mesmo e também divide o zero. A partir do próximo item, vocês ficam como exemplo para fazer a demonstração desses três primeiros que nós colocamos agora no item 1. Ok? Então vejamos agora que se o A divide B e B divide C, então A divide C. Ou seja, se eu tenho um certo A, e esse certo A divide B, e o B divide C, é como se eu estivesse usando a propriedade transitiva, da transitividade. Implica que se o A divide B e o B divide C, é porque o A divide C. Vejamos. Então, se eu tenho o A dividindo B, então existe um certo D, então eu posso afirmar que existe um certo D, de tal forma que o B vai ser igual a A vezes D. A gente viu na definição de divisibilidade. Bom, se eu sei que o A divide B e que existe um D que torna B igual a AD, e também que B divide C, então existe um certo F, de tal maneira que esse C passa a ser igual a B vezes F. Ora, nós vimos aqui que o C é B vezes F. Só que a gente acabou de ver que esse B nada mais é do que A vezes D. Ora, portanto, se C é igual a B vezes F, implica dizer que o C passa a ser igual a A vezes D vezes F. Ora, mas A vezes D e vezes F, eu posso reagrupar esses elementos colocando A vezes D vezes F. Portanto, eu tenho aqui que D vezes F, pela definição da multiplicação nos naturais ser bem definida, nós podemos dizer que D vezes F pertence aos naturais. Ou seja, não esqueça, produto de dois números naturais é um número natural. Portanto, nós concluímos aqui que o D e F sendo natural, nós temos que o A divide C. Vamos para a segunda proposição. Se A, B, C e D pertencem aos naturais e o A é diferente de zero e o C é diferente de zero, então, se o A divide B e o C divide D, portanto, AC divide BD. Vejamos na propriedade. Primeira coisa, se o A divide B, então existe um certo F pertencente aos naturais, de tal forma que B é igual a A vezes F. Então, portanto, a primeira parte, se o A divide B, então existe um certo F pertencente aos naturais, de tal forma que o B é igual a A vezes F. Bom, também da mesma forma, vai existir um certo G, de tal maneira que D é igual a C vezes G. Se eu tenho que C divide D, então existe um certo G, de tal forma que D ele é igual a C vezes G. Ora,
Se eu pego o produto de A vezes C, ou bem posso pegar aqui, como eu sei que você tem BD aqui, ó, se eu pego o produto de B vezes D, é quem? É AF vezes CG. De posse disso, nós podemos concluir o quê? Se BD é igual a AF vezes CG, eu posso reorganizar esses elementos colocando A vezes C vezes F vezes G. Feito isso, nós vamos concluir que AC divide BD se somente se o FG pertencer aos números naturais. Portanto, se o FG pertence aos números naturais, tem-se que AC divide BD. Vamos para a terceira proposição. Se eu tenho A, B e C pertencente aos naturais, se eu tenho A, B e C pertencente aos naturais com A diferente de zero, e eu tenho ainda aqui que A divide B mais C, então AB divide B, se somente se A divide C. Ora, se essa propriedade ela é verdadeira, o que é que eu posso concluir nesse caso? Primeiro, vamos lá. Se meu A divide C mais D, se o A divide C mais D, portanto, o D pertence aos naturais e concluo que B mais C é igual a AD vezes D. Ou seja, se o A divide B mais C, existe um D de tal maneira que B mais C é igual a AD. Ora, nós vamos aqui, como ele quer se somente se, ou a equivalência desses termos, o que é que eu posso concluir nesse caso? Primeiro, se A divide B, então existe o G, pertencente aos naturais, de tal forma que B é igual a G. Bora. O que é que eu tenho mais aqui? Se B mais D é igual a AD, lembrando aqui que já foi dado na questão aqui, ó, no começo da explicação, se B mais C é igual a AD, isso implica o quê? Que B mais D é igual a AD, mas quem é o B? O B é dado por AG. Fica AG mais D igual a AD. Opa, desculpe bem aqui, não é D. Isso aqui, quem é esse valor? Isso aqui é o valor de C. Vamos aqui escrever nosso C. Então, B mais C é igual a AD. Portanto, no lugar do B, eu tenho que ele é igual a AG mais C igual a AD. Só uma observação, com AG menor do que AD. Implica que o G é menor do que D. Se isso é verdade, essa expressão eu posso escrever o C, como sendo o quê? C vai ser AD menos AG. Ora, colocando A em evidência, fica A vezes D menos G. E nesse caso eu concluo que A divide C, desde que o G seja menor do que D. E neste caso só é verdadeiro C, o A dividindo C, se existir esse D menos G pertencente aos naturais. A volta é análogo à ida. Então fica a par de vocês fazer tal demonstração. Vamos para a P4. Seja A, B, C pertencente aos naturais, com A diferente de zero e B maior ou igual do que C. Tais que A ele é dado por B menos C, o A é dado por B menos C, então A divide B se somente se A divide C. É o mesmo procedimento da proposição anterior. Primeiro, nós temos aqui que o A é igual, ou melhor, o A divide B menos C, portanto existe um certo D natural, de tal forma que B menos C é igual a D. Ora, se o A divide C, então existe um certo F pertencente aos naturais, de tal forma que C é igual a F. Ora, se isso é verdade, eu tenho que B menos C igual a D, pode ser escrito de que forma? B menos AF, B menos C vai ser igual a quanto? B menos AF, ou seja, que é igual a AD. Lembrando que B menos C igual a AD está aqui, ó, no início
da explicação da questão, ok? Então, no início da explicação da questão, a gente colocou aqui, ó, e o B. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Vou tentar aqui fazer essa correçãozinha aqui, que senão não dá certo, né? Mudar aqui essa cor. Ficou, acho que um pouquinho melhor agora para ser visto, ok? Ah, melhorou um pouco agora. Vamos lá. Então, B menos C igual a AD. Eu tenho aqui já o B menos C. Eu substituí o C por AF igual a AD. Ora, fazendo isso, eu posso isolar o valor de B, passando, no caso, menos AF para o segundo membro. Portanto, B ficaria AD mais AF. Se o B é igual a AD mais AF, colocando o A em evidência, o B passa a ser igual a A vezes D mais F. Ora, já viu que a soma de naturais ela é fechada, ou seja, a soma de dois naturais gera um natural. E como D pertence aos naturais e F também, a soma também pertence aos naturais. Logo, você conclui que o A divide B, desde que D mais F pertence aos naturais. Tá? Vamos para a volta, no caso, ela é análoga ainda. Vamos para a próxima proposição. Na P5, se o A, B e C pertencem aos naturais, com A diferente de zero, e X e Y pertencem também aos naturais, são tais que A divide B e A divide C, então A divide XB mais YC, e se o XB for maior ou igual do que o YC, então A divide XB menos YC. Vamos para a nossa demonstração e o que a gente pode visualizar a respeito disso. Primeiro, como o AB divide, o A divide B e o A divide C, nós podemos dizer que existe um certo D e F pertencente aos naturais, de tal forma que B é igual a F e C é igual a AD. Ora, se isso aqui é verdade, o que é que eu tenho? O que é que eu posso concluir? Primeiro, quem é XB mais YC? XB nada mais é do que X vezes AF, mais o YC passa a ser Y vezes AD. Ora, note que aqui o A, ele está comum aos dois termos. Se ele está comum, posso colocá-lo em evidência. Ficaria A vezes XD mais YF. Portanto, aqui eu posso concluir que A vai dividir esta soma. O A divide XB mais YC, de tal forma que o XD mais YF pertence aos naturais. Não deixe de observar que no início da questão ele coloca aqui que DF é natural. E estamos considerando também que X, I e Y são também números, pode ser números quaisquer, né? Portanto, nós concluímos que o A divide XB mais YC com XD e YF pertencente aos naturais. Da mesma forma, a gente faz com XB menos YC. Neste caso, o que é que nós podemos concluir? Que X vezes, que é o valor de B, AD, menos o Y vezes o C é AF, colocando o A em evidência, fica A vezes XD menos YF. Da mesma forma como a gente concluiu na parte anterior, nós concluímos agora que o A vai dividir XB menos YC com XD e YF pertencente aos naturais e XB maior ou igual do que YC. Bom, ficamos por aqui na nossa aula. Até a próxima.